Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. É uma alegria para mim receber o convite dessa casa, desse seminário, para estar compartilhando um pouco do desafio missionário no continente europeu. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus possa estar abençoando ricamente essa casa, que vocês possam estar aprendendo do Senhor, buscando o Senhor. É bom ver aqui colegas que eu já vi há algum tempo, professores, amigos. Que Deus abençoe vocês grandemente nessa noite, durante tudo que vamos fazer aqui. Como já foi apresentado, meu nome é Gabriel. Eu sou pastor presbiteriano, atualmente auxilio o trabalho da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, aqui em São Paulo, próximo ali ao Mackenzie, e venho me preparando, na verdade, desde quando eu fui para o seminário para trabalhar no campo transcultural. Isso era um desejo do meu coração, e nesse processo a gente foi caminhando, fazendo os pré-requisitos da APMT, caminhando com isso. E, pela graça de Deus, no último mês de agosto, nós fomos aceitos como missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é a agência da nossa denominação, para estar iniciando um projeto de plantação de igreja na Romênia, por volta do segundo semestre do ano que vem. Então eu fico na igreja até dezembro, depois a gente passa por aquele processo de captação de recursos, e se Deus quiser nós estaremos indo para o campo missionário no meio do ano que vem, ou no segundo semestre do ano que vem. Eu sou casado, a minha esposa Kelly está aqui, ela está ali com vergonha, não vou pedir para ela ficar de pé, mas nós estaremos indo iniciar esse processo de plantação de igreja no continente europeu. Inicialmente, quero dizer o que eu vou fazer aqui, né? A gente ia ter uma projeção, mas ela não está querendo aparecer, mas o importante que é o conteúdo não estava só na projeção, está aqui também. Então a gente vai fazer o seguinte: eu não vou pregar, eu não vou expor as escrituras, esse não é o propósito desse momento, mas eu vou trazer uma palestra que mostra o desafio do continente europeu. E eu vou dividir essa palestra em 4 partes, para que vocês possam compreender melhor esse desafio. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o desdobramento histórico da Europa. Eu vou falar um pouco sobre 3 tempos demarcados na história da Europa, que seria a Europa pré-cristã, a Europa cristã e a Europa pós-cristã. Depois desse momento de um levantamento histórico, eu vou passar para como essa história reflete no atual quadro missiológico e missionário da Europa. Então, eu vou mostrar como esse desdobramento histórico levou ao atual cenário missionário do continente europeu. No terceiro momento, eu irei falar o que nós, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, temos feito no alcance das nações europeias. Eu vou mostrar um pouco sobre como a IPB tem se envolvido nisso. E, por último, sim, eu não posso deixar de trazer um desafio biblicamente orientado para aqueles que estão aqui, ou seja, mostrar um aspecto da Escritura que nos motiva a nos envolver na obra missionária transcultural e, neste caso específico, no continente europeu. Mas, antes disso tudo, eu gostaria de orar pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estar aqui. Eu te agradeço pelo teu povo aqui reunido, eu te agradeço por esse seminário, eu te agradeço porque o Senhor colocou essa casa para ensinar os futuros pastores da nossa denominação. Eu peço que o Senhor esteja na frente da direção desse seminário, do quadro de professores desse seminário, fazendo com que eles amem o Senhor acima de todas as coisas e que eles gerem nos seus alunos o desejo de te amar acima de todas as coisas. Peço que o Senhor desperte no coração dos aqui presentes o desejo de se envolver na obra missionária de uma maneira mais eficaz e eficiente. Mas eu peço, Pai, que o Senhor me use nessa noite como veículo de despertamento do continente europeu e de que nós podemos fazer no que tange a obra missionária nesse continente. Me entendo como indigno, como pecador e não capacitado para isso, mas que o Teu Espírito que habita em mim possa me usar para a glória do Teu nome. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos 15 anos, a Europa tem surgido como novamente um campo missionário. Isso, se você visse há 15, 20, 30 anos atrás, você não veria tanto falar de Europa numa conferência missionária, quer numa igreja, ou quer num Congresso Brasileiro de Missões e outras coisas. Mas nos últimos 15 anos, a Europa voltou para esse cenário de ser um campo missionário, de ser tratado em fóruns missiológicos. E a minha questão nessa noite é, será que de fato o continente europeu é um continente
continente que carece do envio de missionários, por exemplo, da Igreja Brasileira, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Será que, de fato, o continente europeu, que ao longo da história foi marcado por uma presença cristã e por uma prosperidade financeira, merece a atenção da Igreja Brasileira no que tange ao envio de missionários? E eu entendo que sim. E a minha proposta nessa noite é tentar mostrar um pouco do porquê nós devemos se envolver com esse desafio que é o continente europeu. Quando nós estudamos história de uma maneira geral, ensino médio, fundamental, normalmente nós dividimos a história em história geral e história do Brasil. No entanto, quando nós percebemos o que é história geral, nós ficamos surpreendidos porque 80% dela, pelo menos na maneira como é nos ensinado nos nossos colégios, é história da Europa. Parece que aquele lugar, aquele pedaço de terra que só é 1/5 maior do que o Brasil, concentrou de alguma maneira uma riqueza cultural e histórica que fez desse continente um lugar de exportar culturas e de fato de ter atenção até mesmo de quem não faz parte desse continente como nós. Quando nós estudamos história geral, nós nos focamos em como o desdobramento histórico acontece no continente europeu. Então, pensando nisso, eu entendo que é necessário iniciar essa minha fala nessa noite falando um pouco sobre a história do continente europeu. Para isso, eu me utilizarei de um artigo do Dr. Samuel Escobar, que foi um dos missiólogos responsáveis pelo Pacto de Lausanne de 1974, onde ele trata a Europa em 3 tempos. Esse é o nome do artigo, a Europa em 3 tempos. O primeiro tempo, tratado por Dr. Samuel Escobar, é o que ele chama de Europa pré-cristã, que é a Europa da época dos impérios, inicialmente impérios pagãos e depois um império cristianizado. Inicialmente um império marcado por uma filosofia pagã, por uma religião pagã e depois por um desdobramento cristão dentro da realidade do império. Dos impérios que passaram pela Europa, o maior e o último deles foi o Império Romano, pelo qual se desdobra o início do cristianismo. É interessante que o cristianismo não surge no continente europeu, mas o desdobramento histórico e institucional do cristianismo se dá nesse continente. Então, pensando nessa realidade, pensando na necessidade de entender a história da igreja, e principalmente a história da igreja no continente europeu, o Dr. Samuel Escobar fala inicialmente dessa Europa pré-cristã, que ele trata que foi um período de perseguição a um período de oficialização. Inicialmente, como todos nós sabemos, quando a gente estuda história da igreja 1, história da igreja primitiva, a gente sabe que a igreja nasce inicialmente dentro de uma concepção judaica. Inicialmente ela era tida como um ramo do judaísmo, posteriormente ela é tida como religião ilícita pelo Estado romano, e aí começa de fato a perseguição, aí de fato começa o processo de perseguição da igreja, que, por exemplo, o Justo Gonzalez, no livro A História dos Mártires, a Era dos Mártires, fala bem desse processo, da importância que foi a igreja sofrer a perseguição para o desdobramento e o crescimento dessa igreja. Então, inicialmente, a igreja cresce num continente, num contexto de perseguição. A igreja vai crescendo, vai ganhando fileiras, vai crescendo em meio à perseguição, até o ponto que nós já conhecemos também, onde o governo romano torna a religião que era ilícita uma religião lícita. Nesse momento, com o Edito de Milão, inicialmente, onde foi permitido o culto, e depois com o Edito de Tessalônica, em 380, onde de fato a religião se torna oficial do Estado, é que se dá certamente a oficialização do cristianismo como religião oficial do Estado. Isso não quer dizer que foi algo positivo e não quer dizer que foi algo completamente negativo. Mas o fato é que uma igreja que era perseguida passa a ser uma igreja oficial no continente europeu. Essa igreja de viver nas trincheiras e se escondendo do Estado passa a ser a bandeira de ostentação do próprio Estado romano. E a partir desse momento a gente caminha para o segundo ponto da história, que foi um pouco maior do que o primeiro, que foi a Europa cristã. O período inicial é em torno de 4 séculos. No entanto, o segundo período, tratado por Dr. Samuel Escobar, é um período bem mais longo, é um período de quase 1000 anos de história. Mas que tipo de cristianismo a Europa conviveu por mais de 1000 anos? Muitas vezes a gente pensa, é a Europa cristã, mas que tipo de cristianismo a Europa conviveu por quase 1000 anos? Eu, como professor de história, não tenho aquela visão de que a Idade Média foi completamente perdida. Às vezes, quando a gente está numa aula de história, a gente pensa, não se viu de nada esses 1000 anos da história. Eu não concordo com isso. Mas o que eu tenho aprendido no que tange ao desafio missionário europeu é que no imaginário social da Europa, do europeu, esses 1000 anos, de maneira negativa, está presente na mente deles até hoje.
Então, que tipo de cristianismo era esse cristianismo que perdurou por 1000 anos na Europa? Primeiramente, era um cristianismo inicialmente baseado em falsas conversões. O Dr. Samuel Escobar vai lembrar, por exemplo, de Clovis, um rei franco, que ao ser convertido ou se converter ao cristianismo em 496, todo o império se converte na mesma hora. E a gente sabe que isso não é assim. A gente sabe que a obra do Espírito, a regeneração, acontece no indivíduo e não coletivamente, né? Então, inicialmente, isso foi um grande problema. Eram conversões em massa. Então, a gente vê um boom, um crescimento muito grande do cristianismo na Europa, mas baseado em quê? O governante se converteu, todo mundo se converte. O governante se converteu, todo mundo se batiza e é cristão. Isso foi um problema, porque gerou o segundo problema, que é o problema da baixa moral do clero nesses 1000 anos de história. Isso se deu inicialmente porque o clero não era um alvo vocacional, o clero era um alvo político e social. Fazer parte do clero era uma ostentação, fazia parte da maneira medieval de ver o mundo. Então, pensando nisso, o Dr. Samuel Escobar lembra, olha, a baixa moralidade foi um grave problema. Os escândalos são bem comuns nesse período da história. Homens que chegavam ao episcopado não lembrando daquilo que o apóstolo Paulo fala nas Sagradas Escrituras, né? De ser idôneo, de ser marido de uma só mulher. Tivemos vários casos durante a Idade Média. Isso foi um grave problema. O clero tinha uma grande deficiência de moralidade, fruto muitas vezes até da falsa conversão. Seu pai era um governante, se convertia ao cristianismo, alguém da família tinha que ir para o clero, porque ir para o clero era fazer parte da igreja, era fazer parte da maneira política que se geria o mundo na Idade Média. Isso levou não vocacionados ao clero e isso gerou um problema de moralidade na Idade Média. A moralidade foi lá para baixo nesse período da história. Terceiro, esses 1000 anos de cristianismo na Europa foi baseado na expansão do cristianismo pela força e não pelo amor. É interessante que o avanço do cristianismo na Europa durante esse período foi baseado mais num jogo político e militar do que através da evangelização dos povos, por exemplo. Quando havia esse enlace político, havia uma conversão em massa das pessoas e havia a presença cristã. A cruz chegou. Mas um outro processo também aconteceu e que para o brasileiro, eu tenho notado isso, é algo que não pesa na nossa mente, mas para o europeu pesa. Quando o europeu pensa em cristianismo, ele pensa nas cruzadas. Algo que a gente vê em história da igreja, em 3, 4 aulas, e nem lembra mais, não é? Aquelas 7 cruzadas, aquelas coisas. Porque não é algo que aconteceu, por exemplo, no nosso território, e não aconteceu com nações nossas, próprias, é algo distante. Mas para o europeu, essa expansão do cristianismo baseado na força e não no amor, na fé e na propagação do evangelho, gerou uma imagem negativa do cristianismo, daquele carrasco que caminhou pelas nações, destruindo reinos e estipulando a cruz pela força, mesmo que através do sangue. Isso gera um problema muito grande dentro do imaginário social europeu. E outra marca desse cristianismo de 1000 anos aí foi a forte interferência da religião no Estado. É interessante que nesse período da história, a igreja se torna o grande poderio do mundo. Quando a gente estuda história da Idade Média, história da igreja na Idade Média, a gente vê que o grande senhor feudal, ou senhora feudal da Idade Média era a própria igreja. Ela era detentora das terras, ela era detentora do poder, os reinos pagavam tributos a ela, os principados pagavam tributos, tudo girava em torno da igreja. E isso gerou um problema que a gente vai ver quando mostrar o quadro atual, que é essa ideia de olhar para a igreja como algo que quer dominar a sociedade, não pelo poder do evangelho, mas pelo poder da própria instituição. Todo esse quadro gerou aquilo que a gente compreende como reforma protestante. Eu não vou me deter muito aqui na reforma protestante, mas todo esse quadro, principalmente a problemática das indulgências, aliado a um problema social de que alguns ducados e principados, principalmente do norte da Europa, não compreendiam mais a força e o poderio da Igreja Católica sobre eles, levou ao estopim da reforma em 31 de outubro de 1517.
Mas eu gostaria de falar algumas coisas ainda sobre a reforma protestante, pensando nessa Europa cristã. O primeiro fato é que a Europa ficou, normalmente, segundo o autor de Cristianismo através dos séculos, mais na parte norte da Europa, os países escandinavos, pegando a Alemanha e a Suíça. Ou seja, o sul da Europa continuou sendo fortemente católico. Por exemplo, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, sempre foi um lugar de grande presença do catolicismo. Ou seja, a reforma protestante se deteu aos países mais ao norte da Europa. E outra questão, meus queridos, que eu quero deixar claro, é que por ser o continente europeu um continente milenar, a presença protestante, historicamente falando, no continente europeu, é infinitamente menor do que esse outro ramo do cristianismo, que é o catolicismo romano, principalmente as práticas medievais. E o que é que eu estou falando com isso? É que quando um europeu pensa em cristianismo, ele tem mais facilidade em associar o cristianismo a esses 1000 anos de história, a esse período de uma igreja institucionalmente, com todas essas problemáticas, do que a igreja reformada, do que a igreja protestante. Eles ligam mais facilmente a esse contexto de Europa cristã, mais católica, apostólica, romana, e a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Isso tudo gera mais um outro ponto que Samuel Escobar vai chamar, que é a Europa pós-cristã, que é o atual quadro da Europa. A Europa pós-cristã, ela é fruto de alguns movimentos filosóficos e culturais que acontecem no continente europeu. Primeiramente, isso se dá início com a efervescência da Renascença, no século XIV, XV e XVI. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que a Renascença foi, em algum aspecto, positivo para o protestantismo, porque trouxe a igreja de volta aos clássicos. Vocês podem lembrar que tem o humanismo bíblico, que é a volta aos textos originais, às Sagradas Escrituras. No entanto, o Renascimento também teve um aspecto negativo para o cristianismo, que foi trazer de volta o humanismo que não era bíblico, ou seja, o homem passa a ser a razão de ser da história, o homem passa a ser o meio pelo qual a história se organiza. O homem passa a ser o referencial. Isso pode ser notado, por exemplo, na arte. A arte, na Idade Média, que era tipicamente uma arte voltada para Deus, ela passa a ser uma arte, na Renascença, tipicamente voltada para quem? Para o homem. E para isso, há uma volta à antiguidade clássica, as pinturas, as artes de uma maneira geral, as artes plásticas, há essa volta de colocar o homem no centro da história. Um outro movimento que influenciou grandemente a Europa é o que a gente entende como iluminismo. O iluminismo no século XVIII, que traz no seu bojo a ideia de racionalismo, fez que mudasse a maneira como o indivíduo pensava, planejava as ideias. A ideia de epistemologia, de produzir conhecimento, foi mudada com o quê? Com o advento do iluminismo. Aquela mente tipicamente medieval que pensava tudo em torno da pessoa de Deus, passa a ser uma mente extremamente racionalista e academicista, que pensa nas coisas do mundo através da razão e através da academia. E por último, nós temos a grande marca da atual gestão da Europa, que é o secularismo. A gente, quando ouve falar de Europa, a gente fala muito de secularismo. Ou seja, para um europeu, o cristianismo é algo passado, fadado ao fracasso. Para um europeu, a igreja, enquanto instituição, não tem mais força, não tem mais poder. Eles têm uma expressão muito usada na Europa, chamada crer sem pertencer, que é a ideia de que eu creio em alguma coisa, mas eu não pertenço a essa igreja historicamente instituída. Por quê? Porque essa igreja historicamente instituída traz à lembrança deles o quê? Aquela visão de Europa que permaneceu por quase 1000 anos. Então, pensando nessas coisas, pensando nesse desdobramento histórico inicial, eu gostaria de mostrar um pouco sobre como esse desdobramento histórico gerou o atual quadro missionário da Europa. Nós partimos então para o segundo ponto. Primeiramente, o cristianismo é tido na Europa como algo ultrapassado, como disse agora. O cristianismo é algo ultrapassado e mais. Quem crê no cristianismo, em como uma fé biblicamente orientada, é alguém que é inferior intelectualmente. A gente vai falar mais na frente sobre o academicismo na Europa. E crer na fé cristã é ser tido como inferior intelectualmente dentro do contexto europeu. Então, o cristianismo é algo ultrapassado. Você fala, eu sou cristão, para o europeu, é dizer, você está vivendo no período da história que já passou.
Nós já tivemos a Renascença, o Iluminismo, o racionalismo, o secularismo, nós já tivemos a Revolução Francesa, nós já tivemos 2 guerras e vocês ainda continuam com essa ideia de uma Europa cristã? Essa é a visão típica de um secularista europeu, que entende o cristianismo como algo ultrapassado. Segunda marca desse desdobramento histórico é um pouco sobre os países de tradição católica. Na Europa, os países de tradição católica, nesses países o cristianismo está morto dentro de uma estrutura religiosa medieval. É interessante, meus irmãos, que no continente europeu nós encontramos festas, por exemplo, religiosas, católicas romanas, que são do mesmo jeito que eram feitas no meio da Idade Média. Por exemplo, tem uma cidade na Espanha, em Sevilha, em Dom Benito, que é uma região de Extremadura da Espanha, que, por exemplo, eles fazem um encontro da Santa, que eles chamam a Virgem, com Cristo. Meus irmãos, as pessoas estão vestidas com aquelas roupas medievais, eles se martirizam igualzinho ao período medieval, eles correm, é como se você estivesse na Europa do ano 600 ou 700. Isso acontece muito na Europa ainda, na Europa católica, fortemente católica, que é o quê? Península Ibérica, a Itália, são países de tradição católica muito forte. Já nos países de tradição protestante, a gente tem outro problema, que impera o nominalismo e o liberalismo teológico. Eu poderia ter usado o liberalismo lá quando eu falei do desdobramento do pós-cristianismo. Mas, de fato, o liberalismo teológico foi um câncer para a igreja protestante europeia. Ao ponto, por exemplo, meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando vai firmar uma parceria missionária no contexto transcultural, passa, por exemplo, pela CRI, Comissão Intereclesiástica da Igreja, passa pela PMT, e algumas denominações históricas tidas como reformadas não passam no nosso critério de firmar parceria. Deixa eu dar um exemplo. Na França, terra natal de João Calvino, existe uma igreja chamada Igreja Reformada Francesa. E a IPB, visando criar um campo missionário na França, começou a dialogar com essa instituição através da base Europa. E chegou-se à conclusão que não era viável firmar uma parceria, porque a dita igreja reformada não era reformada em quase nada, era uma igreja que sofria com o mal do liberalismo. E a Igreja Presbiteriana do Brasil fez então uma parceria com uma denominação menor, chamada União das Igrejas Reformadas Francesas, que foi um dissidente do ramo da Igreja Reformada Francesa, e aí sim firmou uma parceria com essa igreja. Isso é tão claro no continente europeu, meus irmãos, que isso gera um problema muito sério até na nossa maneira de fazer missão, porque tem alguma igreja que a gente está passando lá no continente europeu, diz isso aqui eu posso entrar e conversar porque é uma igreja bíblica. Mas você vai entrar e vai ver o camarada falando de meio ambiente, a pesca das baleias e qualquer coisa menos do evangelho. É isso que você vai ver lá. E o outro problema é o nominalismo, principalmente nos países que foram berços da reforma protestante. Eu vou contar uma história para você. O reverendo Carlos Delpino, que é coordenador da base da PMT na Europa, disse que certa vez um filho dele levou um colega dele, alemão, para a casa dele para conversar. E ele estava conversando com o menino e começou a falar, da reforma protestante e tal, e chegou em Martinho Lutero. Aí falou de Lutero e o menino virou para ele e fez: pastor, coisa interessante, o nome desse homem parece com o nome da igreja que minha mãe vai. Ele nem lembrava quem era Lutero. A igreja oficial na Alemanha, a igreja luterana, e ele não lembrava disso. Ele nem ligava isso à reforma protestante. Isso é o fato do nominalismo. Tem alguns países na Europa que você vai ver tantos por cento de protestantismo. Você vai falar: não precisa de missão. Vai lá, que você vai ver uma igreja que é marcada pelo liberalismo e uma igreja marcada pelo nominalismo. Algo que no Brasil nós não tínhamos há certo tempo atrás, mas que já começamos a ter, protestante nominal. Num país de tradição protestante, ser nominal é o quê? Eu nasci dentro de uma família luterana, eu sou o quê? Luterano. Mesma coisa que o camarada nasce numa família católica no Brasil, ele se diz o quê? Católico. Mas ele é de fato católico? Muitas vezes não. Do mesmo jeito acontece nos países protestantes lá da Europa. Próximo ponto. O aumento da presença muçulmana no continente europeu. Às vezes, meus queridos, eu vou tentar ter uma visão bem equilibrada sobre isso. A gente às vezes vê algum vídeo na internet que parece que o mundo acaba em 10 anos, porque os muçulmanos têm tantos filhos, os cristãos têm tantos filhos, aí começa aquela coisa, aquele terrorismo. Eu quero dizer, não é bem assim, mas eu quero dizer uma coisa: o mundo muçulmano está entrando na Europa.
Cidades que não tinham mesquita, tem 2, 3. Igrejas são derrubadas para criar mesquitas. Isso é muito comum no continente europeu. E outro fato é o seguinte: no continente europeu, onde o crescimento populacional é negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce, muçulmano tem 6, 7, 8 filhos. Isso acontece o quê? Isso gera um aumento populacional da fé muçulmana. E há um nível de fidelidade muito maior do que no cristianismo. Por exemplo, se eu tenho um filho cristão no Brasil, por exemplo, secularista, se meu filho quiser ser outra coisa, tal, um pai normal vai dizer, eu não tenho problema nenhum com isso. Na fé muçulmana, não. Se nasceu islâmico, você morre islâmico. Ou então você não é mais meu filho. Então há esse avanço do mundo muçulmano sobre a Europa de uma maneira geral. É muito comum você ver muçulmanos andando na Europa, isso é bem comum mesmo. Atualmente existem 3 países na Europa de maioria muçulmana, não sei se vocês sabiam disso, mas a Bósnia, a Albânia e Kosovo são países de maioria muçulmana. Por exemplo, Kosovo, 98% da população é muçulmana. Então, é um problema que nós precisamos prestar mais atenção no que tange a evangelização da Europa. E por último, eu gostaria de pontuar ainda nessa parte aqui, as extremas dificuldades religiosas e sociais do leste europeu. Quando eu falei da história, eu não tive um momento oportuno, porque senão eu passaria aqui 3 horas falando, para mostrar do desdobramento que aconteceu entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas só para lembrar o fato do surgimento do comunismo e a divisão do mundo em 2 blocos socioeconômicos e posteriormente a queda do Muro de Berlim em 1989, gerou de fato 2 Europas completamente diferentes. Se você está no leste europeu, você tem uma Europa, se você está no ocidente, você tem outra Europa. Por exemplo, a Europa do leste ela é extremamente pobre. É outra coisa que a gente não pensa. A gente pensa em Europa, a gente pensa em quê? Riqueza, vida boa. E eu vou dizer para vocês daqui a pouco que até a Europa Ocidental não está tão assim mais. Mas o leste europeu, existem países muito problemáticos. Por exemplo, a Albânia é um país muito problemático. Eu sei que o reverendo Raimundo falou aqui com vocês semestre passado um pouco sobre a realidade da Albânia. O país que a gente vai trabalhar, a Romênia, também está no leste europeu, tem um nível de desigualdade social imenso, tem um problema social crônico que se chama o povo cigano, que é o maior problema da Europa hoje. Ninguém quer saber desse povo e eles estão lá. Ou seja, trabalhar no leste europeu é diferente de trabalhar no ocidente. E ambos precisam da pregação do Evangelho, ambos precisam desse avanço do Evangelho. Então, agora que a gente trouxe essas características gerais, ainda dentro desse segundo ponto, que é o desdobramento daquela história no atual quadro missionário, eu gostaria de trazer algumas estatísticas inicialmente mais gerais sobre o continente europeu, e depois eu vou pegar 3 países, a Albânia, a Romênia e a Espanha, como paradigmas de 3 grandes ramos dentro da Europa, que é o cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico e o mundo muçulmano. Então vamos lá, inicialmente um exemplo da França aqui. O número de franceses que se declararam cristãos, por exemplo, baixou de 80% em 1990 para 51% no ano de 2007. Ou seja, em 17 anos houve uma queda de 29% no número de cristãos na França, que tinha até certo ponto uma boa presença protestante até. O Marcos Azevedo, o reverendo Marcos Azevedo, pastor da igreja presbiteriana Mata da Praia, no Rio, ele está para ir para a França. Só para vocês terem ideia da realidade da França. A França, o sul da França, tem cerca, daquela denominação, União das Igrejas Reformadas Francesas, tem cerca de 60 igrejas e tem cerca de 30 pastores. Tem pastor que cobre 5 igrejas no sul da Espanha, no sul da França. Isso é uma realidade do Brasil de 40, 50 anos atrás, não é? Eu não vivi essa época, mas pastores mais experientes na caminhada, às vezes cobriam 3, 4, 5 igrejas aqui no interior do Brasil. Isso acontece na França hoje. O número de franceses tem caído drasticamente dos ditos cristãos. E eu quero dizer que desses cristãos aí, o número de protestantes ainda é bem menor. Outra coisa interessante é o próximo dado. O próximo dado afirma que apenas 21% dos europeus dizem que a religião é algo importante na vida. 21% dos europeus dizem que a religião faz parte da minha vida de alguma forma e é algo importante. Ou seja, a grande parte da Europa entende que a religião não serve mais para nada. Lembra daquele ponto lá, o cristianismo como algo ultrapassado? Isso é vinculado claramente nesse dado aqui. 21% dos europeus não entendem que a religião é algo importante para a vida.
Então, pensando nisso e ainda tentando ir um pouquinho mais profundo, eu vou pegar aqueles 3 países para tentar criar um paradigma aqui do continente europeu. Primeiro país, sim, antes disso eu queria falar disso aqui. Existe uma região na Europa chamada região dos Balcãs, que é o leste europeu, pega Albânia, Bósnia, Croácia. Nessa região, a maioria dos países tem menos de 1% de presença protestante. A Macedônia, lembra de Paulo? Passa a Macedônia, ajuda 0,1% de protestantes. Albânia, 1%. E outros países, como vocês podem ver, Kosovo, 0,8%. A Romênia tem 6,5%, que é o país que a gente está indo. É uma realidade muito diferente do continente, do contexto brasileiro. Porque no Brasil, a gente... por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, às vezes, tem mais cristãos do que boa parte dessa região aí. Só para vocês terem ideia, na Bósnia tem 0,3% de cristãos. Conversando com o missionário na Bósnia, ele disse que estatísticas mais internas dizem que existe 450 crentes naquele país. Somente. É um país de maioria muçulmana. A gente, às vezes, não pensa nisso no continente europeu, né? A gente pensa isso em Oriente Médio, África, Ásia. Bósnia está ali pertinho. Croácia está em cima. Faz parte da União Europeia, a Croácia. A Bósnia, que viveu uma guerra recentemente, é um país destruído. A gente não tem trabalho lá ainda, mas é uma realidade muito carente. Menos de 1% de protestantes, a maioria desses países. Então vamos pegar um país dessa região que é a Albânia. Vou passar rápido na Albânia, porque vocês tiveram o reverendo Raimundo aqui e ele falou só sobre isso. A Albânia tem 48% de islâmicos, a maioria deles nominal, vale salientar, e apenas 25% de cristãos. Destes, a presença protestante é apenas 1%. É um país de maioria muçulmana, é um país que está ali no coração dos Balcãs, está bem pertinho. Se você atravessa o mar Adriático, você está em Roma, você está na Itália, o país mais católico do mundo quase. Mas é um país muçulmano, de fé muçulmana. Por quê, pastor? Pela presença histórica naquele continente. Essa parte foi muitas vezes dominada pelo Império Turco. O Império Turco trouxe consigo a fé islâmica. E muitos permanecem na fé islâmica até hoje. Então a Albânia mostra um pouco da realidade que existe em países de maioria muçulmana dentro do continente europeu. Os 3 são na região do leste europeu, mas de fato existe presença muçulmana no continente europeu. Segunda coisa, a Romênia. A Romênia tem 77% de cristãos ortodoxos e 6,5% de cristãos protestantes. O ortodoxismo no leste europeu é muito forte. Vocês lembram da história da igreja? 1054, cisma, igreja segue Roma, igreja oriental. A igreja oriental se divide em alguns ramos. Ortodoxismo romeno, grego, armênio. O ortodoxismo romeno gera dentro da mente desse povo um verdadeiro cativeiro. Você ser romeno é você ser ortodoxo. Se você deixa de ser ortodoxo, você praticamente deixa de ser romeno. Outro dado interessante, desses 6,5% de protestantes, se incluem alguns ramos que nós não entendemos como protestantes. Adventismo século dia, Testemunho de Jeová, etc. E outra realidade ainda com relação à Romênia é a questão das igrejas étnicas. O norte da Romênia tem uma grande presença de imigração húngara. E a igreja da Hungria tem uma igreja reformada séria na Hungria. E essa igreja, de fato, tem uma grande presença no norte da Romênia. Só que qual é a questão? É uma igreja étnica, é uma igreja que atinge quem? Os húngaros. Então, são igrejas reformadas dentro da Romênia, mas que não trabalham com romeno. E eles têm, de fato, uma igreja forte lá, mas não trabalha com o nativo, trabalha com o imigrante húngaro na Romênia. Outro ponto interessante sobre esses 2 países, aí eu posso juntá-los nessa comparação social. Esses 2 países viveram o horror do mundo comunista. O mundo comunista cai em 89, mas na verdade Gorbachev abre um pouco mais em 92, quando a gente presta um pouquinho mais atenção na história. Mas o fato, por exemplo, a Albânia, o único país constitucionalmente ateu. Na Constituição da Albânia, durante o comunismo, se dizia claramente: nós não acreditamos em Deus. Esse é um país que não acredita em Deus. Não é o Estado laico. O Estado laico é um Estado sem religião oficial. Mas era um Estado declaradamente ateu, a Albânia. A Romênia viveu o horror do Nicolau Ceausescu.
foi o último ditador da Romênia, e o povo odiou tanto aquele homem que mataram ele no dia 25 de dezembro na praça pública, ele, a esposa e todo mundo. Ele imperava o comunismo na Romênia. Tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, que conta a história de um pastor romeno na época da perseguição comunista. E ele viveu os horrores desse momento da história. Ou seja, é um povo que há 20, 30 anos atrás vivia uma realidade social completamente diferente. O outro país, então, para servir de paradigma nessa noite é a Espanha. A Espanha tem 74% de católicos e 21% de ateus e sem crença. O reverendo Carlos Delpino afirma que houve uma diminuição progressiva no número de católicos na Espanha, de 83,9% para 74,4%. E, por outro lado, um significativo aumento na porcentagem dos que se definem como ateus e os que não creem, de 2,8% a 21,6% em 10 anos. Em 10 anos, o número de ateus na Espanha cresceu 18%, quase. Isso é algo difícil de se compreender na lida ministerial. E outro ponto interessante, a igreja protestante na Espanha tem apenas 0,8% da população. Espanha, gente. Um dia eu conversava com... A gente estava para ir para a Espanha antes de ir para a Romênia. E um dia eu conversava com um missionário da Espanha, o reverendo Fábio, e ele me falava, ele trabalhou na Sibéria, sabe? Aquele país bem frio. E ele disse, o pior campo da minha vida, o mais difícil que eu trabalhei, se chama Espanha. Madrid. Ele estava em Madrid. E às vezes a gente tem o quê? O preconceito de se criar uma imagem. O camarada vai lá, vai viver bem, vai isso, vai aquilo. E meus irmãos, a realidade é outra. 0,8% de protestantes. E outra coisa com relação à Espanha. A Espanha vive uma profunda crise social. A gente vê no jornal, crise social na Espanha, crise social na Espanha. Eu vou dar uma visão de quem está mais de dentro. A gente tem hoje 8 famílias missionárias na Espanha. O reverendo Carlos Delpino coordena a base da PMT na Europa a partir da Espanha, em Torrelodones, uma região metropolitana de Madrid. E o Delpino fala o seguinte, olha, o espanhol ele passa fome em casa, mas ele sai de carro bonito na rua. Porque ele não quer perder o padrão, o aparente padrão de vida dele. Literalmente, eles passam fome dentro de casa, mas eles não transparecem isso publicamente. Porque eles são muito orgulhosos, vamos falar assim, no que tange a sua identidade. E outra coisa que é interessante, aqui no Brasil, quando uma igreja quer abençoar uma comunidade, faz cestas básicas, vocês vão lá, entregam a cesta básica, evangelizam, conhecem a pessoa, não é assim que acontece no Brasil? Lá na Espanha, por exemplo, a igreja lá de Torrelodones faz um trabalho social. Eles arrecadam alimentos e eles não podem ir diretamente no indivíduo que vai receber o alimento. Eles vão na prefeitura, no órgão de assistência social, e o assistente social vai na casa do indivíduo e entrega a feira. Você nem sabe para quem está entregando a feira, porque para o espanhol, se dizer necessitando de alimento é algo inadmissível. Então a gente tem, meus irmãos, um atual quadro europeu que difere muito da visão romântica que às vezes a gente tem no continente europeu. É um desafio imenso. A Europa hoje é um desafio imenso para a igreja. Se envolver na Europa é um desafio imenso. Então, pensando nisso, eu parto então para a terceira parte da nossa conversa, que é o que nós temos feito enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu vou fazer essa parte em cima de um organograma. Primeiramente, existe um órgão dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil que já faz a gerência da obra missionária transcultural, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, criada em 2002, substituindo a antiga Junta de Missões Estrangeiras, a JME. Por que houve essa mudança? Porque houve uma compreensão de que pessoas dentro do Brasil podem ser transculturais. Dá um exemplo, os indígenas. Amanhã e depois vocês vão ter 2 pessoas que trabalham no contexto indígena. Eles não poderiam fazer parte da Junta de Missões Estrangeiras, porque eles não estão no estrangeiro. Mas eles fazem parte da APMT, porque a APMT trabalha com missões transculturais, que é fora do país,
quer dentro do país. Então, em 2002, foi criada a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que logo um pouquinho depois o reverendo Marcos Agripino assumiu a Secretaria Executiva, passou quase 10 anos o reverendo Sérgio Paulo como presidente, e hoje tem o reverendo Obed Júnior como presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ao qual eu faço parte, a Mônica faz parte, o Norval, que vai falar amanhã, faz parte, e o Ronaldo Lidório também faz parte. Pensando mais na Europa, a PMT deu um passo a mais. Em 2007, foi criado a Base Europa, coordenada pelo reverendo Carlos Delpino e por sua esposa Rosa Delpino. O que é a Base Europa, Gabriel? A Base Europa é uma extensão da PMT no contexto europeu, que visa trabalhar com o quê? O Delpino visa trabalhar com o quê? Além de trabalhar com plantação de igreja, que ele trabalha no pastoreio dos missionários que estão no continente europeu, e eles trabalham no contato com denominações irmãs, viabilizando o quê? O crescimento da obra missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil no continente europeu, através de parcerias. Por exemplo, como eu já citei, a União das Igrejas Reformadas Francesas. É uma parceria que a PMT tem. A PMT tem uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Gales e Inglaterra, que é uma outra denominação que tem. Então, isso é fruto do quê? Fruto desse empenho da Base Europa de criar contatos com igrejas irmãs nacionais, no que tange ao servir àquela igreja através da mão de obra da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pensando nisso, o que é que nós temos atualmente no continente europeu? Na Europa Ocidental, nós temos o seguinte quadro. Nós temos na Espanha 8 famílias, nós temos na Inglaterra 1 família, nós temos na Escócia 1 família, nós temos em Portugal 2 famílias, nós temos na Itália 1 família e nós temos 1 família em vistas de ir para a França, que é o reverendo Marcos Azevedo, que eu já falei aqui para vocês. Então, na Europa Ocidental, esse é o atual quadro. Na Europa Oriental, nós temos o quê? Nós temos 2 famílias na Albânia e 2 famílias na Romênia. Quais são os nossos próximos passos? Estão sendo enviadas 2 famílias para a Romênia, a minha família e a família do reverendo Ronaldo, que vai estar trabalhando em outra cidade lá na Romênia, e 1 família para a Albânia, que é o missionário Helder, que está lá e está no processo com a PMT também. Mas o grande desafio para essa região do mundo, para a PMT, é a região dos Balcãs. Foi aprovado esse ano, recentemente, o projeto chamado Projeto Balcãs, na diretoria da PMT, que é o quê? Fomentar pessoas para ir para aquela região do mundo que tem majoritariamente menos de 1% de presença protestante, aqueles países que eu citei anteriormente. E para isso, o que é que tem acontecido? O reverendo Carlos Delpino e o reverendo Benilton, que é missionário na Albânia, têm entrado em contato com igrejas irmãs naqueles países, as que se tem contato, porque tem países que não tem igreja ao qual nós conseguiríamos fazer alguma parceria, de tão diferentes que são, para viabilizar o envio de missionários para aquela região. Então, se você pensa em trabalhar talvez na Europa Oriental, esse é o grande marco da vez. E qual é o que a PMT está fazendo? A Romênia fica na parte mais leste dessa região e a Albânia mais na parte ocidental. Então, a ideia é que desses 2 campos partam o envio e a capacitação e o treinamento de missionários para aquela região do mundo. Ainda no que temos feito, eu gostaria de tratar com vocês alguns desafios que os missionários, principalmente missionários brasileiros, encontram no continente europeu. Primeiro desafio é o desafio do crescimento lento versus o pragmatismo. E eu vou dizer uma coisa, brasileiro sofre mais com isso ainda. Meus irmãos, o crescimento das igrejas no continente europeu é muito lento. Não pense que você vai para a Europa, depois de 3 anos, você vai voltar com uma igreja com 150 membros, feliz da vida, dando relatório para as igrejas que lhe enviaram. Ordinariamente, isso não acontece. Costuma-se dizer no campo missionário, no meio missionário, que Ronaldo Lidório acontece de vez em quando. O reverendo Ronaldo vai estar aqui na sexta, ele é um ápice, um diferente. O normal, sabe o que é no continente europeu? É você passar 10 anos e ter uma igreja com 30 membros. 40 membros. Se você tiver uma igreja com 40 membros no continente europeu, você tem uma mega igreja. Então, se você estava triste aí, talvez com a sua realidade de trabalho, quer dizer, você talvez seja pastor de uma mega igreja, você nem sabe disso. O continente europeu sofre com o crescimento lento. E sabe qual é o grande problema do brasileiro? Porque o brasileiro é pragmático por natureza. A gente quer ver número, a coisa acontecer. E eu vou dizer, tanto o missionário quanto quem envia. 3 meses no campo, você recebe uma carta. E aí, quantos convertidos?
nem aprendi a língua ainda, você está perguntando quantos senhor já quer relatório de quantos batismos, não é assim no continente europeu, gente. Há um crescimento lento, em contrapartida do nosso pragmatismo no campo missionário. Segunda coisa, o intelectualismo e a falta de preparo. O continente europeu é um continente extremamente academicista. O continente europeu é baseado, o Delpino fala muito isso, em titulação. Você é o quê? Você é bacharel? Escuto não, sou mestre. Você é mestre? Lhe escuto não, sou doutor. Você é doutor? Lhe escuto não, sou PhD. Mas se você é qualquer coisa, pode ser em qualquer área, mas você é, ele começa a conversar com você. Porque impera o academicismo. Né? As grandes universidades, os grandes centros culturais, ou seja, meus irmãos, esse tem sido um grande desafio. Muitas vezes a gente pensa que um missionário pode ir de qualquer jeito para o continente europeu, e às vezes isso gera graves problemas. Muitos dos nossos missionários no continente europeu têm buscado aprimorar-se academicamente. Por exemplo, isso foi até um conselho que foi dado para mim e para minha família. Eu acabei o CFM, que era o último pré-requisito, com a Eliane aqui, acabei no final de 2011. Estava doido para o campo missionário. Eu cheguei e disse, não, vamos ficar mais um pouquinho, primeiro para pegar a vivência de igreja, vou plantar a igreja, não ter vivência de igreja, não. Pegar a vivência de plantação de igreja, de pastorear pessoas, e segundo, eu vou estudar mais um pouquinho. Então, além da minha graduação em teologia e da minha graduação em relações internacionais, eu caí no mestrado em teologia, para aprender um pouco mais e para poder servir melhor nesse contexto de academicismo. A mesma coisa fez minha esposa. Minha esposa é formada em nutrição e fez um mestrado na área de saúde pública, epidemiologia e saúde pública. Não me pergunte o que é isso, se quiser, pergunto para ela, mas eu decorei. Eu sei que ela é formada, é mestre nisso. Por quê? E aí a gente pensa em fazer o quê? Se utilizar disso no processo de plantação de igreja. Por exemplo, a gente vai para um país carente, ela pode se utilizar disso como meio de entrada e a gente pode plantar a igreja de uma maneira mais eficiente também servindo à comunidade. Então, gente, há esse problema. Muitas vezes a gente pensa assim, quero ir para o campo missionário, levantei a mão hoje, quero ir amanhã. Eu estou nessa lida há 6, 7 anos. Fiz 4 anos de seminário, aí pego a universidade, aí fiz 1 ano de CFM, aí já estou 2 anos de mestrado, e vamos caminhando, ainda falta entregar minha dissertação, mas está chegando a hora, vou entregar. Então, assim, nesse caminhar. E às vezes a gente quer o quê? Ah, não, isso é muito difícil. Eu vou ser bem sincero, o pessoal diz assim, a PMT é muito criteriosa. Ah, é requisito demais. Eu quero dizer uma coisa, tem hora que a gente pensa, ah, é requisito demais. Mas é uma boa peneira. Porque, de fato, quem passa por todos os requisitos, são muitos, é porque quem realmente quer ir. Eu quero dizer uma coisa, se você está querendo ir, não desanime. O preparo é extremamente importante. Eu vou dizer uma coisa, se você está aqui no seminário, às vezes você está numa aula e fala, o que é que isso vai me servir? Eu quero dizer uma coisa, Deus não vai fazer você perder seu tempo. Isso vai servir. E vai servir de algo muito importante. Porque não se tem como pregar o Evangelho, plantar uma igreja, principalmente no contexto transcultural, se você não tem um bom conhecimento teológico. Isso é muito importante. E quer no contexto onde você vá. É interessante que a gente pensa no academicismo europeu, né? Mas eu vou dar 2 casos aqui que vão estar amanhã e depois. O Norval e o Ronaldo Lidório. Eles trabalham com índio. Qual é a nossa visão de índio? Ah, não é tão inteligente, para não dizer outra palavra, né? Aquele pessoal mais humilde, o AF ama índio. Mas eu quero dizer uma coisa, é um dos lugares mais difíceis de trabalhar. É com indígena, sabia? Tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa, tem uma religiosidade completamente diferente da nossa, e a gente tem, por exemplo, um doutor em antropologia, como Ronaldo Lidório, trabalhando com indígena. A gente tem um mestre, não sei se ele tem mestre, acho que ele está fazendo doutorado em linguística, 2 mestrados trabalhando com quem? Com indígena. Então, gente, não tem essa de campo fácil e campo difícil. Esse aqui eu preciso estudar mais, esse aqui eu preciso estudar menos. Não, precisamos nos preparar para melhor servir. E o outro problema que é enfrentado pelos missionários brasileiros é a ideia de preconceito versus realidade. E eu vou querer, talvez, até tocar no seu coração aqui. Quando você viu o desafio missionário europeu, você falou, rapaz, vai vir um cara que vai viajar lá pelo continente europeu, vai pegar o dinheiro da igreja e vai viver uma vida boa lá. Porque é a Europa. A Europa é bom demais, todo mundo quer ir para a Europa. Essa é a visão que se tem normal. Mas quando a gente conhece... Por exemplo, o dia que eu escutei do Fábio, que eu falei para vocês, é o campo mais difícil da minha vida, aí você já começa, não é bem assim. Ou seja, isso é fruto tanto de um preconceito por parte da liderança da igreja brasileira, às vezes, e por parte dos membros em gerais.
A gente brinca muito dentro da PMT, assim, no dia que vai fulaninho, que vai para a África, eu não vou lá na igreja no outro dia, não. Porque não tem jeito, ele vai para a África, eu vou para a Europa, o camarada vai pensar o quê? Esse aqui é mais difícil, esse aqui é mais fácil. Gente, não existe mais difícil e mais fácil. Existe perfil, necessidade e disposição para trabalhar. É isso que existe dentro do campo missionário. Então existe um problema sério de preconceito no que tange a realidade europeia, por parte até mesmo da igreja brasileira. O reverendo Carlos Delpino diz que recebeu quase que uma carta de alguém do Brasil, de uma igreja brasileira, não sei nem se era da nossa igreja, não sei, mas dizendo como a igreja presbiteriana do Brasil, sendo tão inteligente intelectualmente, envia missionários para a Europa, sendo uma Europa um desperdício para o envolvimento missionário devido à presença cristã nela e devido à riqueza e à prosperidade aparente dela. Aí o Delpino diz assim, eu respondi, não foi com uma carta não, eu respondi com um livro. Isso eu escrevi tanto que eu acho que no meio lá ele já deve ter cansado de ler. Porque são pessoas às vezes que não têm a real necessidade. Por exemplo, você sabia que uma região da Europa tinha países com menos de 1% de protestantes? Que a Espanha tem 0,8% de protestantes? A gente não sabe disso, gente. E eu vou dizer uma coisa, se uma pessoa diz que não é necessário fazer missão na Europa, eu digo que ele vai ter um sério problema, que não vai ser necessário fazer missão no Brasil. Porque o Brasil tem mais do que isso. E não é necessário fazer aqui? Vocês estão se preparando para isso? Da mesma forma, é necessário o nosso envolvimento fora. Então, gente, depois de explanar essas verdades, de expor para vocês a realidade histórica, o desdobramento histórico dessa realidade no contexto missionário europeu, depois de falar o que nós temos feito enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gostaria de encerrar a minha fala nessa quarta parte, trazendo para vocês um desafio biblicamente orientado no que tange ao fazer missões e a necessidade que temos de fazer missões. Eu gostaria de fazer isso em cima da estrutura do livro de Romanos. Faço isso por dois motivos. Um, pelo tema que me foi proposto, o desafio missionário no contexto europeu. Segundo, pelo público que me ouve. 99, eu vou arriscar, tirando as esposas de alguns ou algumas coisas, 99% das pessoas que estão na minha frente aqui estão envolvidas no ensino teológico. Ou como aluno, ou como professor, ou como pastor, de alguma forma você está envolvido nesse processo de ensino e aprendizado no que tange a teologia. Por isso que eu escolhi o livro de Romanos. O livro de Romanos é tido pelos comentaristas como a obra-prima da teologia de Paulo. O livro de Romanos é extremamente complexo e profundo na sua teologia, mas é um livro que gera muitas vezes o brilho do nosso olho quando a gente começa a estudar as verdades de Paulo em Romanos. Você com certeza já passou isso nesse seminário. Você está no aula e você fala que coisa fantástica, como Paulo conseguiu expressar isso. Eu gostaria então de pensar na estrutura do livro de Romanos e trazer para a gente um desafio biblicamente orientado no que tange a missão. O primeiro bloco então da estrutura do livro de Romanos é o bloco teológico. Paulo, depois de sua saudação de 7 versículos, a maior saudação de Paulo em toda a Bíblia, porque ele saúda uma igreja que ele não conhece, então ele começa a mostrar-se quem ele é. As pessoas ouviam Paulo falar e ouviam falar de Paulo, mas eles não tinham noção de quem Paulo era, porque Paulo não havia passado ali. Então ele manda uma carta para uma igreja que ele não conhece, ele dá 7 versículos de apresentação e depois ele começa a tratar de um grande bloco teológico da carta que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Por exemplo, na primeira seção desse bloco, Paulo fala da universalidade do pecado. Ele fala isso primeiramente para com o gentio, falando da revelação geral no capítulo 1, e como o gentio se torna indesculpável ante a revelação geral. Depois ele fala da universalidade do pecado para com o povo judeu, devido à transgressão da lei, no capítulo 2, chegando ao ápice do seu argumento nessa primeira seção, com a verdade do capítulo 3, verso 23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então a primeira coisa que Paulo fala teologicamente é que ninguém tem desculpa, todo mundo é pecador e todo mundo carece da graça de Deus. Entendendo isso, Paulo passa para um segundo momento, que é o momento de falar da justiça de Deus e da justificação proveniente da fé. Então ele fala isso no capítulo 4 e no capítulo 5, começando de Abraão até falar da justiça que procede do ato de Cristo na cruz. Quando a gente estuda teologia, a gente fala de obediência ativa, obediência passiva. Tudo isso está vinculado a Romanos. A justificação pela fé, que foi um dos solos sobre o qual cresceu a reforma protestante, está no livro de Romanos.
Conta-se a história que Lutero se deslumbrou com a verdade de que o justo viverá pela fé. Isso proveu nele a força e a coragem de encontrar um sistema vigente. Ou seja, entender a justiça que procede da fé, a justiça que procede de Cristo, era algo importante. Então, Paulo traz essa verdade. A terceira seção, Paulo fala da liberdade proveniente de Cristo sobre o pecado. Ele fala da graça de Deus exposta, ele traz algumas analogias, como por exemplo a analogia do casamento, no capítulo 7, chegando ao ápice do seu argumento no capítulo 8, quando ele afirma claramente que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo claramente trata do plano de Deus de chamar, vocacionar e prover tudo aquilo que o indivíduo não poderia prover por ele mesmo. Paulo traz pontos profundos da teologia nessa quarta seção. A quinta seção ele volta o seu olhar mais especificamente para o povo de Israel enquanto nação. No capítulo 9 ele fala da eleição incondicional, texto lindo, um texto que provém e é base de algo que é central na nossa fé, ou seja, o fato que o nosso Deus é um Deus soberano, ele pode escolher quem ele quer, ele pode reprovar quem ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele está falando isso no contexto de Israel, né? Israel como sendo o rejeitado. No capítulo 10, ele fala que eles rejeitaram a pregação, e no capítulo 11 ele fala um pouco sobre o futuro dessa nação. É um texto bem complicado, quando a gente estuda escatologia, tem professor que acha que é assim, professor que acha que é de outro jeito, mas o fato é que os 11 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos são de profunda teologia, é algo profundo do coração de Paulo. Paulo trata de temas centrais da nossa fé, Paulo trata de temas do qual nós nos deleitamos até hoje em expor as Sagradas Escrituras para a nossa igreja, para o nosso contexto local. Mas é interessante que Paulo nos lembra que a boa teologia, ou a teologia verdadeira, ela produz uma adoração. Ele chega no final do capítulo 11 e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Comentaristas entendem que no final do capítulo 11, Paulo é levado a expressar-se em adoração devido a tudo aquilo que ele via falado anteriormente. Ou seja, toda aquela teologia profunda gerou em Paulo uma doxologia, gerou em Paulo um louvor, gerou em Paulo uma adoração sublime, tenra. Os comentaristas olham para esses versículos de Romanos e veem quase que um êxtase, um transbordar de Paulo em adoração. E aí, meus irmãos, cria-se a primeira luz vermelha do nosso discurso. Será que nós, enquanto estudantes de teologia, envolvidos no processo de ensino teológico, nós entendemos que a nossa teologia deve produzir adoração? Será que nós conhecemos a Deus para melhor adorá-lo? Ou será que nós amamos estudar teologia, mas esquecemos do Deus que é a razão pelo qual a teologia existe? Será que a nossa doutrina gera adoração? Será que a nossa fé gera doxologia, gera louvor a Deus? Será que o que nós temos aprendido tem gerado em nosso coração piedade, humildade, devoção e glória para Deus? Ou tem nos feito nos sentir melhores? Ou tem nos feito nos sentir melhores do que os pecadores lá fora? O que é que a teologia produz no nosso coração? Porque a teologia bíblica não no sentido de teologia sistemática, teologia bíblica, mas a teologia que provém das Sagradas Escrituras, ela sempre gera adoração, doxologia, louvor a Deus. Será que quando você se debruça num tema das Escrituras, isso gera no seu coração uma adoração? Eu tive a oportunidade nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, fazendo mestrado lá no Mackenzie, lá no Andrew Jumper, em teologia sistemática. Eu fiz logo teologia sistemática, eu gosto muito. E determinados assuntos, quando a gente ouvia, por exemplo, o Dr. Eber falar, ou outros professores falarem, tinha hora que simplesmente a gente tinha vontade de falar assim: olha, muito obrigado, glória a Deus, porque você fez isso. Ou será que a teologia muitas vezes é passada para nós e é ensinada por nós como algo árido que não gera adoração? Eu quero dizer para vocês, com temor no meu coração, que a teologia produz adoração. Mas outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que na verdade Paulo nos ensina através da estrutura do livro de Romanos, é que a teologia mais adoração precisa gerar piedade.
precisa gerar piedade. Um professor meu diz que o 12º capítulo de Romanos em diante é o que ele chama de teologia do pois, né? Paulo começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Existe um pois na história, existe um porquê, existe uma finalidade. A nossa adoração, vinculada ao nosso conhecimento teológico, deve gerar uma vida nova no nosso coração, piedade. Esse é um tema tão marcante dentro da teologia reformada, mas muitas vezes são esquecidos por nós. Tantas vezes esquecido por nós. Será que nós somos piedosos? Será que nós somos piedosos no sentido de que a nossa teologia produz na nossa vida adoração e constrangidos por quem Deus é e o Deus a quem nós adoramos, nós nos debruçamos a Ele em humilde reverência e tenra adoração? Será que a teologia gera em nosso coração piedade? É interessante que a reforma protestante e os reformadores trataram muito de piedade. E a gente às vezes parece que esqueceu a piedade. A gente chama de vida cristã, a gente chama de qualquer coisa. Mas o conceito de piedade, por exemplo, quando você vai ler as Institutas, Calvino gasta muito tempo falando de piedade. E Calvino chega a afirmar que não existe fé em Cristo sem um sentimento de afeto piedoso pelas pessoas. Será que a sua fé gera vida? Será que a sua fé gera piedade? Meus irmãos, eu trago uma nota de tristeza aqui. Eu acho que o que afasta muitas vezes as pessoas das nossas igrejas é que a nossa ortodoxia está muito distante da nossa ortopraxia. Aquilo que pregamos às vezes está tão distante daquilo que fazemos, que às vezes nós estamos ensinando certo, mas a nossa vida desqualifica tudo aquilo que falamos. Teologia conduz à doxologia, à adoração. Adoração e teologia conduzem à piedade. Piedade. Aí você pode estar pensando, esse palestrante fez uma digressão imensa e perdeu-se do assunto. E eu creio que não. Eu quero dizer uma coisa que às vezes a gente esquece, que a teologia, a adoração e a piedade de Paulo é fruto de um coração missionário. É fruto de um coração missionário. Por que Paulo escreve a carta aos irmãos da igreja de Roma? Paulo diz: planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem, dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Que Paulo era um missionário, todo mundo sabe, às vezes a gente esquece, não é? A gente lembra de Paulo mais como um teólogo, esquece que ele foi o cerne da expansão do cristianismo na Ásia Menor e até mesmo na Europa, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Que ele era um missionário, nós sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos que a obra-prima da teologia, o livro de Romanos, a carta mais complexa, mais bela, que gerou o maior êxtase no coração daquele homem, é fruto do desejo de que a igreja de Roma partilhasse do avanço do evangelho no velho continente, que naquela época era o novo, na Europa. Espanha. Espanha para Paulo era o fim do mundo, era os confins da terra, era onde ninguém tinha chegado. Paulo manda uma carta profunda teologicamente em adoração e piedade, para estimular o coração dos irmãos ali presentes a participarem do seu ministério no que tange a sua ida e pregar o evangelho à Espanha. Meus irmãos, então a gente tem algumas verdades aqui. Teologia conduz à adoração. Teologia e adoração conduzem à piedade. E tudo isso precisa ser fruto de um coração missionário. E eu quero trazer esse desafio para você aqui. Você que é estudante de teologia, você que é professor de teologia, você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: ame, esmere-se em conhecer a Deus. Quem me conhece um pouco mais pessoalmente sabe que se você me colocar 3 horas para conversar sobre um tema X da teologia, eu vou, converso e eu não quero nem sair. Tanto que minha esposa até bate assim: vai embora, tá bom, já acabou. Mas eu gosto, eu amo teologia. Mas eu quero dizer uma coisa: a nossa teologia precisa ser expressa naquele que é a razão de ser da teologia, que é o próprio Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos render a Ele louvor, honra, glória, pelos séculos dos séculos.
Isso precisa ser expresso numa vida piedosa. Agora, tudo isso precisa ser fruto de um labor, isso é um labor de um coração missionário. Então, se você está aqui, nesse seminário, que Deus gere no seu coração o desejo de aprender teologia para melhor adorar a Deus, para melhor ter uma vida que agrade a Deus, mas que isso seja fruto de um coração missionário. Que você se envolva no processo de levar a glória de Deus. Aqui é o Brasil, não sei, alguns de vocês aqui vão ser pastores aqui no Brasil, a maioria de vocês. Alguns no contexto transcultural, mas eu quero dizer uma coisa, que o nosso coração reflita o desejo que temos de que outras pessoas contemplem a glória de Deus como hoje nós contemplamos. E eu encerro a minha fala com a seguinte palavra: que possamos, depois dessa noite, desfazer um pouco, parafraseando C.S. Lewis. C.S. Lewis tem um livro chamado O Grande Divórcio. Lá ele fala que céu é um inferno, é outra coisa. Mas para mim o grande divórcio dos últimos tempos, no que tange o ensino teológico, foi o divórcio entre a teologia e a missão. Venhamos e convenhamos. Muitas vezes teólogos não gostam de missionários e missionários não gostam de teólogos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: que Deus nos faça teólogos com coração de missionário e que Deus nos faça missionários com coração de teólogo. Pessoas profundas nas Sagradas Escrituras, que amem a Deus acima de todas as coisas e que desassociem e desfaçam um pouco desse grave erro que foi desassociar aquilo que cremos daquilo que nós fazemos. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E que de alguma forma, se eu puder auxiliar depois, mais para frente, vai ser uma alegria. Peço que vocês orem por mim, pela minha esposa, nesse desafio aí de ir para a Romênia. E que vocês possam também levar isso às suas igrejas, às pessoas que vocês conhecem, como um meio também de divulgar o projeto que a gente tem. Se você quiser que a gente mande por e-mail, a gente manda. Vai ser uma alegria. Que Deus abençoe vocês grandemente.